Oi, gente, tudo bem? Terça-feira, 2 de setembro de 2025, começa hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados de seu governo, a exemplo de ex-ministros, entre eles generais, pela tentativa de golpe no país. Vou esperar vocês entrarem aqui na nossa live. Daqui a pouco a gente vai ouvir os dois lados. Eu acabei de chamar lideranças tanto do lado do PT, que é o lado do governo, quanto do lado do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que vai acompanhar atentamente todos os lances desse julgamento. Então, bora lá, porque hoje é terça-feira, 2 de setembro, dia de debate aqui no meu canal para falar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vejam só quem são os meus convidados aqui nessa live. Dirceu, do PT, do outro, Sóstenes Cavalcante, líder do PL. É isso. Nossa, honra, que honra, viu? Receber vocês dois tão cedo assim, um dia tão conturbado, né, polêmico como hoje, porque é o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, quem é de esquerda fica de esquerda, não à toa o Zeca Dirceu aparece nessa posição aí na tela de vocês, quem é de direita fica do lado direito, por isso que o Sóstenes está aí nesta condição. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero começar com uma resposta rápida de 1 minuto dos senhores sobre o que o brasileiro precisa prestar mais atenção nesse julgamento, começando pelo dia de hoje. Eu vou começar pelo Sóstenes, que é quem está mais próximo dos réus, mais próximo de quem está na condição de alvo desse julgamento, que pode levar à condenação, entre eles, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Sóstenes, em 1 minuto, o que é mais importante nesse julgamento no STF? Bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia, Zeca. Uma alegria estar com vocês. Poder dizer que esse julgamento é uma farsa. Nós temos a convicção de que o foro não é o adequado. O presidente Bolsonaro e os investigados, neste caso, não têm foro privilegiado. É uma pura perseguição política o que veremos hoje, onde um juiz ele é inquisitor, ele é acusador, ele é vítima e juiz ao mesmo tempo, que é o relator da matéria, o ministro Alexandre de Moraes. Os demais membros foram fragmentados, a corte que tem 11 ministros, para que a perseguição fosse ainda mais clara, totalmente diferente do julgamento do ex-presidente Lula, que passou por todas as instâncias, e nada tem a ver. Então, hoje nós veremos um triste capítulo da história política brasileira, onde o Supremo Tribunal Federal está sendo cooptado para não fazer justiça, mas sim política, e política de vingança. Zeca Dirceu, olhando do lado de quem sempre foi oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seja na condição de presidente ou o colega dos senhores aí na Câmara dos Deputados, olhando por essa perspectiva de quem espera a condenação dos réus do julgamento hoje, o que é mais importante nesta série de audiências? Bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia aos sócios. Bom dia a quem está nos assistindo. Eu já vou começar concordando com os sócios. Esse julgamento é bem diferente do julgamento do presidente Lula, por um motivo muito importante. Existem provas robustas, contundentes, provando que o Bolsonaro e muitos dos seus cometeram crimes gravíssimos. E quem está dizendo isso não é o Zeca Dirceu, os autos do processo. O próprio Bolsonaro, por várias vezes, produziu prova contra ele mesmo, relatando o que ele fez, como ele fez. Né? O que ele relata, muitas vezes dando a entender que não é nada demais, no Código Penal brasileiro, dentro dos princípios da nossa Constituição, é crime gravíssimo. Né? Eles planejaram e deram início a um processo de golpe para a volta da ditadura militar que torturou, que matou muita gente no passado, que foi prejudicial ao nosso país. Né? Eles tramaram e deram início a um procedimento de assassinato do Lula, do meu pai, José Dirceu, do Alckmin, do Alexandre de Moraes, e sabe lá de mais quem. Isso em qualquer lugar do mundo é crime e quem faz isso vai para a cadeia. Então, os juízes do STF, eles não vão ali
fazer um julgamento de ordem pessoal, a partir do que eles acham, né, mais bonito. Não, eles vão Uhum. seguir a Constituição e vão seguir o Código Penal brasileiro. Então a diferença é essa, e o importante é isso. Tem provas robustas e os crimes são gravíssimos. Pois é, e por falar dos crimes, tem organização criminosa, tem tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e tudo isso, né, tem a ver com o 8 de janeiro, que a gente viveu no iniciozinho de 2023, tem a ver também com um outro braço da investigação que trata de um plano de morte do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e até do ministro Alexandre de Moraes. Essas são algumas das acusações, das principais acusações, né, que foram subsidiadas, a gente diz assim, por provas colhidas pela Polícia Federal, validadas pela Procuradoria-Geral da República e que agora vão a julgamento no Supremo Tribunal Federal. Sóstenes e Zeca, eu sempre ouço isso das diferentes fontes que comandam essa investigação, dizer que não é coisa só de Alexandre de Moraes. Claro que ele, como ministro relator, é um condão nesse julgamento, né? Ele aponta um norte. Não significa que todos os ministros irão rumar no mesmo sentido. Mas o que quem defende a investigação e a forma com que isso foi feita, diz que não é só Alexandre de Moraes. São os ministros da primeira turma do STF, 5 ao todo, é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que viu, validou ou não aquelas provas, e o próprio corpo de agentes e delegados da Polícia Federal. Sóstenes, o senhor acha que em caso de absolvição ou críticas contra o STF, se vierem mesmo as condenações, esse conjunto de agentes públicos tem a sua capacidade colocada à prova? Porque no momento em que um julgamento como esse acontece, tem muita gente dizendo que é tudo uma farsa, a exemplo do senhor, é como dizer, Polícia Federal, você fraudou, PGR, você também. É muita gente, muita instituição sendo colocada como suspeita. Bom, Sóstenes. nós acabamos de ouvir o Zeca Disseu falando que o Lula, que em 3 instâncias, não é só uma não, e não é só uma turma, 3 instâncias, que o Lula é inocente. Ora, se o Zeca diz isso em 3 instâncias, o que eu posso dizer e o que os brasileiros vão pensar de um julgamento por uma turma do STF? Não são 3 instâncias, não. É uma turma só. 5. 5. Tem mais. Vamos lá. A delação foi. Isso tudo está baseado, primeiro, no inquérito de fake news, que quando começa lá atrás. Né? Aí vem uma sequência de inquéritos abertas de ofício por um ministro, que quem conhece o direito brasileiro sabe que isso é totalmente arbitrário e ilegal. Outra, a delação de Mauro Cid foi mudada várias vezes. Essa delação era para ser nula. Em qualquer processo legal sério, a delação seria nula. Entretanto, aqui, além de todo esse compêndio jurídico errado, nós temos a votação, o julgamento mais célere da história do Brasil. Ora, brasileiros, nós temos inúmeros políticos condenados e suspeitos investigados por corrupção. Muitos desses políticos, a maioria deles, os crimes prescrevem. Agora não. No caso do presidente Bolsonaro, que passou o comando, que aí você acabou de listar uma série de crimes, Estado violento. O que foi o Estado violento? Aquela manifestação que foi uma bagunça, que ninguém concorda com quebra-quebra, que aconteceu no 8 de janeiro. Isto é violência? Violência, para mim, é pegar em armas, é fazer o que nós já cansamos de ver neste país, inclusive algumas manifestações feitas pela esquerda, que nem por isso eu chamo elas de golpe. Mas lá sim teve quebra-quebra, incêndio e tantas outras coisas que a esquerda sempre fez nos nossos ministérios. Nós vamos ver o capítulo da história, e você mesmo já disse, Basília, que a perspectiva de condenação ou absolvição. Alguém acredita em absolvição num julgamento que já está previsto e determinado em tudo que vai acontecer? Lógico que a condenação já existiu antes mesmo de todo o processo ser instaurado. É o processo mais viciado e mais vergonhoso do judiciário brasileiro, e a história não vai isentar todos aqueles que estão envolvidos, seja a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e os 5 ministros. Por que não está na turma? Porque minimamente os 11 não vão votar.
Essa é a primeira pergunta que deve ser respondida. Zeca, o que apoiadores do ex-presidente Bolsonaro defendem é um julgamento em plenário, a exemplo do que aconteceu com o Mensalão em 2012, em que também haviam réus mais ligados à política. Por uma mudança da regra, né, no meio do caminho de 2012 para 2025 agora. Só que mais recentemente, nesses últimos anos, a regra permitiu que ex-presidentes não fossem julgados em plenário, mas sim na turma. E essas outras pessoas que têm conexão com o governo e que, em algum momento, já detiveram. Foro privilegiado, né? O foro ainda segue sendo o Supremo Tribunal Federal por decisão do Judiciário, mas na hora de escolher o formato desse julgamento, eles caíram na turma, onde há menos ministros do que no plenário. Fazendo uma comparação com outros julgamentos, o senhor Zeca Dirceu leva no seu nome a história do PT. O senhor acha que é justo esse julgamento acontecer na turma e não no plenário? Basília, você já citou, né, e a gente poderia citar aqui, vários outros julgamentos, né, que têm sido feitos, né, na turma, ao invés de ser em todo o plenário. Então, não há uma exceção, não há um tratamento diferenciado, não há uma perseguição, porque é o Bolsonaro, né, e seus principais colaboradores, né, da trama golpista que vão ser julgados. Né? A história recente do tribunal, os vários julgamentos que aconteceram, provam isso. Né? E nós não estamos, né, diante de um julgamento que vai tratar apenas do 8 de janeiro, como muitas vezes tentam transparecer. Né? Há um processo anterior à eleição, onde vários crimes foram cometidos. Há um processo durante e após a eleição de não reconhecer o resultado da eleição e de estimular, incentivar, organizar manifestações, quebra-quebra. Ninguém esqueceu do avião com bomba no aeroporto de Brasília. Né? Ninguém esqueceu, né, do fogo, da destruição na sede da Polícia Federal ainda em 2022. Ninguém esqueceu de uma série de outros fatos. A gente estava vivendo e a gente viveu na eleição. Eu fui candidato no Paraná, me elegi deputado federal. O clima de violência, de ameaça, de intimidação, né? A quantidade de crimes eleitorais que foram praticados. Claro que o Bolsonaro não vai ser julgado por crimes eleitorais. Agora, há um conjunto de fatos, né, que mostra que havia uma decisão prévia de não reconhecer o resultado das eleições e de, na força, rasgar a Constituição, rasgar a democracia, rasgar o direito ao voto e manter um presidente governando que não foi eleito. Gente, isso precisa mais prova do que isso. É absurdo o que foi feito, é criminoso o que foi feito. E tem um conjunto de provas que vem de antes da eleição e que chega até os dias de hoje. O Bolsonaro continuou cometendo crime meses atrás. Ele não respeita as decisões judiciais que impôs a ele determinadas limitações que no começo eram até pequenas. Agora, como ele não respeita a lei, ele acha que está acima da lei, ele foi cometendo crimes recentemente. Por isso que está em prisão domiciliar. Não é perseguição. Com foco mais no julgamento que está prestes a começar e deve terminar, né? 5 sessões foram reservadas, deve terminar lá para o dia 12 de setembro. As penas. Quando o STF se reuniu para julgar as pessoas acusadas da execução da invasão, da tentativa de golpe naquele 8 de janeiro, aplicou punições de 14, 17 anos. Conversando com integrantes do Supremo Tribunal Federal, ali no bastidor, eles me dizem, para os mandantes, a eles está reservada uma pena ainda maior. Sócrates Cavalcante, como líder do PL, qual o tamanho da pena que o senhor acha que o STF irá aplicar para o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus deste caso, se quiser nomeá-los? Bom, primeiro, Basília, a gente deve ser sincero que estão sendo acusados por 5 crimes. Aí eu tenho que perguntar ao cidadão brasileiro. Um deles é a abolição do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito foi abolido? Alguém teria que me avisar, eu não sabia disso. Esse é um dos crimes que vão condená-los e vão botar a pena maior do que botaram para
as pessoas que estiveram no 8 de janeiro. Pode ter certeza disso, será maior. O que você falou aqui, eu tenho convicção que você nem tem dúvidas de que Bolsonaro e os réus já estão condenados. Já estão condenados porque todos do 8 de janeiro, sem exceção, até vendedor de algodão doce, vendedores que estavam na manifestação, que foram pegos como manada naquele dia do 8 de janeiro, foram condenados. Não tem individualização das penas para as pessoas, vai ter individualização para Bolsonaro e para o suposto núcleo deste golpe que nunca aconteceu. Esquece, vão condená-los a pena bem maiores do que os demais. Não quero aqui arriscar quantidade de anos, porque tudo isso será resolvido com a anistia que nós vamos votar. E lógico, já que anteciparam tanto a condenação de Bolsonaro para agora, porque eu nunca vi um processo tão célere na justiça brasileira, a perseguição para tirá-lo do jogo eleitoral de 26, onde ele lidera todas as pesquisas. Então, já que vão condená-lo agora, a anistia que a gente queria somente para aqueles que já estavam condenados, vamos incluir também o presidente Bolsonaro. E o quanto antes possível, nós o veremos livre dessas condenações injustas. Eu tenho a maior convicção de que o Congresso Nacional vai fazer a sua parte, fazendo a justiça que os ministros do STF não estão fazendo. 30 segundos, Sóstenes. Essa anistia, se eventualmente aprovada para o ex-presidente Jair Bolsonaro, também o livraria das condenações que o tornaram inelegível, que aí são processos diferentes. Não, nós estamos falando aí de um processo criminal. Eleitoral. Sim, nós um é estamos falando de criminal, o outro é anistia de eleitoral. processos criminais. Perfeitamente. Eleitoral, eu acho que se resolve na esfera eleitoral, são assuntos diferentes. Zeca Dirceu, e para você, qual o tamanho da pena que o STF deverá aplicar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus? E fazendo um complemento aqui da pergunta, porque o Sóstenes levantou a bola da anistia. Hoje o governo não tem uma base significativa numericamente no Congresso a ponto da gente dizer com certeza de que isso não passará. Mas e aí? Qual o tamanho da pena e a anistia? Terá? O Congresso não deve perder tempo algum com essa conversa de anistia. Os temas que preocupam a população brasileira, e são esses que a gente deve se dedicar, são outros. Nós estamos aí na iminência de votar, por exemplo, a isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso vai beneficiar quem ganha 6, quem ganha 7. Essas são as pautas do Congresso Nacional. Né? Eu não vejo condições dessa anistia prosperar. Primeiro, porque não vai ter esse clima todo aí de adesão no Congresso. Já houve testes e os testes deram errado. E segundo, está muito evidente, tem juristas dos mais conceituados dizendo qualquer lei aprovada pela Câmara tratando de anistia, ela não vai ter validade, não vai ter reconhecimento no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos criar um impasse no país, vamos parar o país como se o Bolsonaro fosse a última bolacha do pacote. Ele não está com essa moral toda, não. É só olhar as pesquisas aí, como aumentou a rejeição a eles, principalmente porque estão lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, cometendo outros crimes. E o Bolsonaro vai responder também por esse crime. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que está lá produzindo prova contra ele mesmo, vai ter que um dia voltar para o Brasil e vai pagar pelos crimes que está cometendo. E não é crime porque o Zeca Dirceu acha. Está no Código Penal brasileiro. O que ele está fazendo é crime. Eu não consigo, viu, Basília, fazer aqui medição do tamanho da pena. Mas nós não estamos fazendo aquilo que o Bolsonaro fez. Nós não estamos dia e noite dizendo que ele tem que apodrecer na cadeia, como ele fez, e tem vídeo circulando agora mostrando a maneira como ele agia, a maneira como ele gostava de julgamentos bastante imparciais, sem provas. Então ele está provando também, de certa forma, do próprio veneno. Olha, a gente está bem no finalzinho da nossa live. Eu sei que vocês têm outros compromissos, né? Hoje é um dia bem cheio para fazer. Mais 5 minutos e eu libero os senhores. E aqui agradecer a nossa audiência, tá? A Glade, a Noeli, o Severino, o Márcio,
várias pessoas mandando mensagem, alguns com o Sóstenes Cavalcante, defendendo o Sóstenes, outros defendendo o Zeca Dirceu. Então a gente também tem aqui um público diverso, ouvindo as opiniões dos senhores, vocês que estão literalmente em lados opostos da política, e também sobre o resultado desse julgamento hoje. Eu quero terminar essa live falando, inclusive, sobre essa dobradinha, integrantes do Brasil, né, da política brasileira, com os Estados Unidos e as repercussões que isso poderá ter até nesse julgamento, ainda que sejam casos diferentes. O STF tem um inquérito que trata da coação do STF, e entre as pessoas que estão sendo investigadas estão o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e o Silas Malafaia. Se houver uma decisão pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, de fato, nesse julgamento, o STF afirma que reforçou a segurança do tribunal, que está em sintonia com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal para impedir novas depredações, novos ataques à integridade do prédio e, por que não dizer, às autoridades aqui do país. Os senhores acham que, se houver a condenação do STF sobre esse rol de réus, o Brasil ficará ainda mais na mira dos Estados Unidos? Haverá mais sanções do governo de Donald Trump? E como que isso repercute no julgamento do 8 de janeiro? É uma pergunta longa, porque a gente tem vários aspectos aqui envolvidos. É justiça, mas também é política. Então, Sóstenes, suas considerações finais, o quanto o caso Estados Unidos pesa ou é outra coisa em relação a esse julgamento do 8 de janeiro? Basília, primeiro agradecer você a oportunidade de estar junto com você, você que é uma Estaremos juntos jornalista outras vezes. brilhante, Obrigada. que a gente respeita muito o seu trabalho e sabemos a importância do jornalismo para informar os brasileiros, com a isenção que você coloca aqui, eu e meu colega Zeca Disseu, que apesar de estarmos em campos ideológicos diferentes, a gente sempre diz que a política é a arte da boa convivência e o parlamento é um exemplo disso. Eu tenho divergências enormes no campo ideológico com o Zeca Disseu, mas zero diferença no campo pessoal. Tenho por ele carinho, respeito, ele aqui representa uma parte da sociedade brasileira que o elegeu no seu estado, está legitimado pelo voto e a democracia se faz dessa forma. A gente, no período eleitoral, a gente disputa tudo. Fora da eleição, a gente tem que ter a boa convivência do parlamento e quero aqui nutrir meu respeito e meu carinho ao Zeca Disseu pelo trabalho que ele faz, mesmo a gente não pensando a política ideológica da mesma forma, mas isso é que faz a democracia. Dito isso, dizer que nas suas respostas, eu honestamente preferia acreditar que nós brasileiros teríamos capacidade de superar os nossos próprios problemas sem interferência estrangeira. Entretanto, nós vivemos em um mundo globalizado, onde as relações bilaterais, as relações internacionais acabam afetando os países, em especial nas questões econômicas. E o presidente Donald Trump, que sofreu algo muito parecido, lá em vez de ser 8 de janeiro, foi o 6 de janeiro, não é? Só que a justiça lá, por mais que tentou acelerar, como a justiça do Brasil, não deu tempo. Ele foi para a urna, ganhou a eleição, voltou e tudo paralisou. A daqui, ele já viu que está sendo mais célere na maldade do que a dele. Ele decidiu, como país soberano que é, emitir opinião sobre o que está acontecendo no julgamento do presidente Bolsonaro. E, lógico, nós em nenhum momento somos a favor com tarifas, que isso é uma decisão do governo americano e não foi só com o Brasil, foi com vários países do mundo. Todos os presidentes do mundo resolveram seus problemas, menos o presidente da República do Brasil, que preferiu não conversar e não resolver o problema da tarifa. Agora, com relação à Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, já está claro que ele é um violador de direitos humanos. Quando não respeita direitos humanos, é soberania dos Estados Unidos votar a lei Magnitsky. Nós entendemos que essa interferência é uma interferência que talvez não houvesse necessidade, mas é uma decisão soberana de uma outra nação que tem suas leis e o seu devido processo legal. Lamentamos que nós brasileiros não consigamos resolver os nossos problemas sem esse tipo de interferência.
Zeca Dirceu, qual o peso do caso Estados Unidos, sanção ao Brasil, a ida de políticos brasileiros para lá, porque a gente está falando do Eduardo Bolsonaro, mas vários outros deputados, até senadores brasileiros, já foram para lá para defender a absolvição de Bolsonaro e os demais. Qual o peso dessa relação Brasil-Estados Unidos no julgamento hoje? Eu acredito que os ministros não vão se deixar intimidar, influenciar. O que está tendo, na verdade, é uma chantagem, né? É um ataque direto, né? Uma tentativa de dobrar a maior corte de um país soberano, independente como é o Brasil. Isso é absurdo, é totalmente, né, fora do razoável. E é crime. Né? Então, o Eduardo Bolsonaro, talvez vai nos assistir, né, ele pode se preparar, porque ele vai ser cassado na Câmara dos Deputados. Né? Um dia, se ele voltar ao Brasil, ou mesmo estando aqui, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado pelos crimes que ele está cometendo. Eu queria agradecer, viu, Basílio, a oportunidade, parabenizar também pelo belo trabalho que você faz, né, cumprimentar aqui o sócio, tudo que ele falou é extremamente verdade, né? A gente sabe conviver com quem pensa e com quem é diferente, mantendo o respeito, a serenidade, né? Isso faltou um pouco na política brasileira ao longo de alguns anos, mas a gente está retomando, apesar do momento crítico, do momento delicado, que é um julgamento como esse. Eu imagino, né, o sentimento dos sócios, dos demais que estão junto com ele. Então a gente vai continuar, viu, sócio, mantendo o respeito e mantendo a serenidade, até porque nós temos questões importantes para votar em relação ao Brasil, que pode sim, né, criar aí unidades aí a favor do povo brasileiro, a favor do desenvolvimento, do emprego, da renda, né, e da pacificação da política do nosso país também. Grande abraço, pessoal. Obrigada, Zeca. Sóstenes, olha, logo mais começa o julgamento no Supremo Tribunal Federal para a gente ambientar aqui onde as pessoas estarão. O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, ele deve assistir da casa dele. Alguns aliados defenderam que ele fosse pessoalmente ao STF, outros dizem, não, fique em casa mesmo. A primeira-dama Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve ir para a sede do PL, onde estarão aliados, né, integrantes do PL, aliados de Bolsonaro assistindo esse julgamento. Tem grupo de oração, tem gente que vai acompanhar do Congresso Nacional mesmo. Lula, o presidente, disse que não vai assistir. Então, bem rapidamente, antes que você perca o seu voo e a sua viagem, Zeca, de onde você vai assistir o julgamento? Eu não vou assistir, mas eu vou acompanhar, né, as notícias. Eu estou me deslocando, né? Eu estou aqui no interiorzão do Paraná, né, em Cascavel, próximo da minha cidade, Cruzeiro do Oeste. Então eu vou para São Paulo, de São Paulo pego o voo para Brasília, mas aos poucos, aí onde tiver internet, eu vou acompanhando. Depois eu vou estar em Brasília aí por longos dias, inclusive no 7 de setembro. Opa, 7 de setembro eu vou chamar vocês novamente para a gente debater aqui. Sócines, de onde você vai acompanhar o julgamento? Eu não vou acompanhar o julgamento porque eu tenho coisas mais produtivas para fazer aqui em Brasília hoje. Já estou em Brasília desde ontem. Inclusive, uma delas é a reunião de líderes às 14 horas, onde tentarei pautar a anistia para essa semana. Então, a gente vai produzir outras coisas, sabendo que um julgamento que já está decidido tudo que vai acontecer, eu não vou perder meu tempo com esse tipo de farsa. Então é isso, olha, o líder do PL dizendo que vai tentar pautar o projeto de lei da anistia nessa semana para fazer também aí uma divisão de holofotes, né? Fazer frente ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. As sessões têm início hoje, expectativa de julgamento e condenação, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O julgamento vai ter, a expectativa que é de condenação. Vamos ver. Bora ver quem vai ter mais atenção, STF ou Congresso? Obrigada aos senhores, muito bom dia. E eu peço, estejam atentos aí, porque a qualquer momento a gente pode fazer um novo debate por aqui no meu canal. Obrigada. Agradecer também a participação de todos os espectadores. Zeca, se você quiser desligar já para ir para o seu compromisso, sem problemas. Líder Sóstenes, a mesma coisa. Eu vou aqui só Obrigado. me despedir do meu público, falar obrigada, Glade, Carla, Severino, Renan,
As pessoas que mandaram mensagem, eu tive que fazer muito rapidamente, não consegui repassar aqui as manifestações dos senhores para os dois debatedores, porque eles tinham agenda. Então, priorizei as perguntas, mas é claro que em breve a gente volta aqui com um novo debate, novos convidados, um pouquinho mais desse conteúdo e da divisão de ideias, né? Para que vocês possam ouvir os dois lados e formar o próprio entendimento de vocês aqui no meu canal. Porque debate é isso. Debate é falar, é claro, mas também é ouvir ideias, até mesmo para que o lado vencedor tenha mais legitimidade. Não dá para você pregar somente para convertidos, ouvir apenas os seus, aqueles que já concordam com o seu ponto de vista. É preciso ouvir também quem pensa diferente. Muito obrigada a todos. Então, muito bom dia e a qualquer momento aí, com certeza, a gente volta com um novo debate ou então novas entrevistas solos aqui no meu perfil. Abraço, dizendo beijo de Lisboa, o Nélio, Basília Rodrigues, um grande abraço. Muita gente passando por aqui para se despedir. A Glad, viva a democracia, viva o povo brasileiro, Bolsonaro na cadeia. Mas também tem gente defendendo anistia já, que é o caso do Renan. Ainda existem ideias opostas sobre o que vai acontecer, né, no médio ou longo futuro, se vai ter anistia ou se vão ser preservadas as condenações. Fato é que, pauta do dia, começará dentro em breve o julgamento no Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados e o assunto, tentativa de golpe. Hoje, muito mais do que saber o resultado desse julgamento e os tamanhos, né, das penas, a gente vai ouvir os ministros do STF se dedicando aos conceitos do que é golpe, do que foi aquilo que é visto como uma tentativa de golpe e o que é defesa da democracia. Nem todo mundo concorda nesse ponto, que é crucial, né? O que é democracia e o que é tentativa de golpe. Vamos acompanhar? Tchau, tchau, gente.